Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. A vocês que chegaram depois, que o padre já tinha começado a rezar o texto da misericórdia, sejam bem-vindos. É uma maravilha ter vocês aqui conosco nessa tarde, mais uma vez. Essa tarde de graça para nós, uma tarde de bênçãos, onde nós rezamos o texto da misericórdia e em seguida falamos um pouco do evangelho do dia. Que bom ter vocês aqui conosco. Eu vejo pessoas aqui que estão desde o começo. Tem pessoas que chegaram depois, tem pessoas que vêm um dia, outro dia não vêm, um dia pode vir, outro dia não pode vir. Então, permaneçam sempre conosco. Vamos até agora ao evangelho do dia, né? Já vai embora, Mercílio? Não vai embora não, fique aí. Fica aí, Mercílio. Meu amigo da Praia de Suar. Fica aí. Vamos ao evangelho do dia. Tem pessoas que podem, né, fazer todos os dias, tem pessoas que não podem, porque trabalham também, né? Estão fazendo outras atividades, né? Mas bom ter vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos. Todos os dias, às 3 horas da tarde, estamos aqui reunidos para rezar o texto da misericórdia e em seguida falar do evangelho do dia. E como nós estamos vivendo uma sequência de um evangelho de João, né? Muito boa, muito rica para nós, então é interessante, né? Que nós não percamos. Se perder, depois você pode assistir, né? No canal do YouTube da nossa paróquia, pode assistir aqui no meu Instagram também, que fica salvo no IGTV, e também pode assistir, ouvir agora também no Spotify. Lá no Spotify também tem salvo também a meditação do Evangelho do dia lá, tá bom? Que bom. Pelo menos você tá aí, né? Pelo menos você tá aí. Você consegue, né? Depois você consegue, se for o caso, ouvir de novo, né? Lá no Spotify, ou ouvir lá no YouTube de novo, ou ouvir aqui mesmo, né? No Instagram. O mais importante é que está aí, ligadinha. Vamos hoje ao Evangelho do dia. Estamos hoje lendo, né? Estamos lendo uma sequência do Evangelho de João e hoje vamos continuar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 11 a 19. A palavra diz assim para nós hoje. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria, plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Minhas irmãs, ao Evangelho. Vamos tentar entender um pouquinho o que é o contexto deste Evangelho, o que esse Evangelho está nos passando hoje, né? Nós estamos lendo, como eu disse para vocês, nós não podemos esquecer nunca, para aqueles que estão me acompanhando já ouviram isso, mas para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, né? Entrando hoje pela primeira vez e ouvindo pela primeira vez, então nós estamos na última ceia, né? Estamos no contexto da última ceia. Jesus está se despedindo dos seus discípulos porque ele seria entregue nas mãos dos judeus, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, seria morto, né? Então, ele está se despedindo. E nesse contexto do Evangelho de João,
Nós estamos dentro da última ceia, Jesus está fazendo agora, depois de ter falado tudo para os seus discípulos, de ter ensinado tudo o que ele tinha que ensinar, ter deixado tudo aquilo que era necessário para eles aprenderem, Jesus agora faz uma oração, que nós chamamos a oração sacerdotal. Nessa oração, Jesus contempla tudo aquilo que ele já tinha ensinado aos seus discípulos, e agora, na unidade com o Pai, Jesus está mostrando que ele pede ao Pai para que guarde aqueles que ele deixou aqui, que ele vai deixar aqui na terra, os seus discípulos. Aqueles que abraçaram a fé, que verdadeiramente caminharam com ele, que verdadeiramente ainda irão caminhar, porque também Jesus está falando de nós, que hoje não caminhamos com ele lá atrás, mas que hoje caminhamos com a sua presença por meio da tua palavra, por meio do Espírito Santo, porque abraçamos a fé, porque caminhamos como discípulos e discípulas dele neste tempo que estamos vivendo. Também somos partes desse discipulado. Jesus está pedindo nessa oração não só pelos seus apóstolos, por aqueles que ali estavam com ele, mas por todos nós, porque todos nós fomos dados também a Jesus, pelo Pai. Então a oração de Jesus é para todos nós. Ele está pedindo por todos nós, né? Todos nós que abraçamos a fé e que seguimos os seus passos, e que não o negamos e que não saímos da tua presença. Por isso, o evangelho de hoje, continuando, né, o evangelho de ontem, Jesus hoje inicia assim lá no versículo 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um assim como nós somos um. Aqui, nós poderíamos resumir em cinco palavras esse texto, que são 5 pedidos que Jesus está fazendo ao Pai. 5 pedidos. Se vocês têm o costume de anotar, eu sei que tem gente que anota, né? Tem gente que gosta de anotar, quem gosta de fazer um rabiscado aí na sua liturgia, anotar em alguma coisa. Então nós podemos resumir em 5 pedidos, que é muito interessante porque nós lembramos de algumas coisas desses pedidos também, quando Jesus estava falando com os seus discípulos. Como eu disse ontem e repito hoje, se você voltar no capítulo 13, 14, 15, mais precisamente no 14 e no 15 e no 16, você vai encontrar trechos daquilo que Jesus está rezando aqui, fazendo ao Pai, pedido, que ele falou com seus discípulos. E que ele pede ao Pai para que eles permaneçam perseverantes nisso, naquilo que ele ensinou. Porque na verdade ele ensinou aquilo que o Pai desejava que ele ensinasse. Porque a palavra que ele ensinou é a palavra do Pai, né? Ele já tinha dito isso. Então, são 5 pedidos que Jesus faz ao Pai aqui nesse texto. E isso é muito importante. Se nós tivermos consciência, é claro que se a gente tiver compreensão desses 5 pedidos, a gente consegue fazer uma pregação. E eu estou vendo aqui o Elber e a Simone, né? O Elber e a Simone, eu não sei se é ele ou se é ela que está aqui, mas são pregadores da Renovação Carismática. Eu sei que tem pessoas aqui que também tem gracinha, pessoal que prega, grupo de oração. Então, se você pega um texto desse aqui para falar numa pregação, se você tem esses 5 pedidos, você consegue fazer uma pregação muito boa. Mesmo se você não falar dos 5, se você quiser falar só de um, você já consegue fazer uma pregação profunda. Então, qual é o primeiro pedido que Jesus faz aqui no texto? Lá no versículo 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes. Então, o primeiro pedido de Jesus ao Pai é que ele os guarde. Guarde a quem? Guarde os seus discípulos, guarde aqueles que os seguia, que os segue nesse caminhar. O guardar que Jesus está pedindo aqui é que preservar, defendê-los de todo o mal. Como Jesus não vai estar mais com os discípulos, né? A tua presença física não será mais clara junto com os discípulos, como homem, né? Como ser humano. Então, Jesus está já falando com o Pai. Por quê? Nós lembramos que domingo já é Pentecostes, né? Na liturgia da igreja, nós celebramos domingo Pentecostes. E é esse Espírito Santo que ontem eu lembrava na homilia, né? Na reflexão, junto com vocês aqui. É este Espírito Santo que recebe o nome de defensor, que é ele que o Pai enviará em nome de Jesus para que ele atue na vida dos discípulos. Então, quando Jesus está dizendo, Pai Santo, guarda-os, Jesus está dizendo, Pai, preserve-o eles de todos os males. E depois ele vai fazer novamente esse pedido. Ele vai fazer esse pedido primeiro dizendo, guardai-os. Em que sentido? No seu nome, no teu nome. Por quê? O nome que me destes para que eles possam ser o quê? Perseverantes. É muito interessante isso, porque o primeiro pedido é para guardar. Guardá-los não no sentido... E aqui eu lembro que lá atrás,
Jesus disse para os seus discípulos o que lá no capítulo 15: quem ama, guarda a minha palavra. E lembra que eu disse que guardar a palavra não era no sentido de pegar a Bíblia e guardar em cima de um móvel ou guardar dentro de um guarda-roupa. Não. Guardar a palavra é guardar no interior do seu coração e praticá-la, dar testemunho desta verdade que é a palavra, anunciada por Jesus, que é a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz, guarda-os em teu nome, Jesus está dizendo, guarda-os, preserve-os, esteja eles junto de vós, direto. Não permita que nada aconteça contra eles. E aí, para que isso, e aí Jesus, ele continua dizendo, ó, para que eles, segundo pedido, para que eles sejam um, como nós somos um. O primeiro pedido de Jesus é que o Pai Santo os guarde, para que eles, sendo guardados, perseverem e sejam um. Um como quem? Como o Filho é com o Pai. E Jesus já tinha dito isso também, se você voltar aí nas reflexões, né, do capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, você vai ouvir Jesus falando que ele e o Pai são um. E assim como o Pai ele é um, ele deseja que os seus discípulos sejam um. Ele falou isso com os seus discípulos. E agora ele está pedindo ao Pai que isso se concretize, que eles sejam um. Porque o Pai, com todo o poder, possa guardar os seus discípulos e eles se tornem um, assim como o Pai se tornou um com o Filho. Então, primeiro pedido, guarda-os. Segundo pedido, que eles sejam um, a unidade, que é muito caro para nós enquanto igreja, né? É por isso que nessa semana, esse texto é próprio dessa semana, porque a igreja celebra a semana de oração pela unidade dos cristãos, porque nós buscamos viver essa unidade. Buscamos viver essa unidade que é perfeita entre Cristo, né? Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que daqui a alguns dias também estaremos celebrando essa Santíssima Trindade. Então, esta oração de Jesus, ela tem a intenção de que aconteça, de que se concretize aquilo que ele disse para os seus discípulos. Então, primeiro, guarda-os. Segundo, que eles sejam um, a unidade. Depois nós continuamos, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Aqui vocês sabem, Jesus está falando de Judas Iscariotes, que traiu, né? Que traiu e o caminho dele foi o caminho da morte, né? E aí depois continua, versículo 13. Agora eu vou para junto de ti e digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria, plenamente realizada. Terceiro pedido de Jesus. Qual é o terceiro pedido de Jesus? Versículo 13. Agora eu vou para junto de ti e digo essas coisas, ou seja, estando ainda no mundo. Jesus ainda está dizendo, né? Eu estou aqui no mundo, eu estou pedindo ao Senhor, ao Pai. Pai, que digo essas coisas porque enquanto eu estava no mundo, eu os protegi, eu os guardei. Então, guarde-os e que eles sejam unidos. E sendo unidos, perseverem na alegria que vem de mim. A alegria que ele disse que eles teriam e que o mundo não poderia roubar. Lembra no Evangelho, lá no capítulo 16, Jesus disse isso aos discípulos. E a alegria que a tristeza de vocês seriam transformada em alegria, e essa alegria o mundo jamais poderia roubar de vocês, tirar de vocês. Então, terceiro pedido de Jesus, que eles sejam alegres, que eles tenham uma realização plena na alegria de Jesus. Ele diz, olha, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. E aí continuando, versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Lembre-se que aqui o que Jesus está falando, novamente vou lembrar vocês sobre a questão do mundo. Lembre-se do que Jesus falou ontem, que eu expliquei sobre a questão do mundo. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Que mundo que rejeitou os discípulos? O mundo, no geral? Não.
É um mundo deturpado pela ação do inimigo, o mundo cheio de pecado. As pessoas que estão no pecado, as pessoas que estão longe de Cristo, é claro que elas jamais vão aceitar a sua palavra. Por quê? Porque elas estão envoltas nas trevas. E todo aquele que está em trevas jamais vai querer a luz. Ele prefere ficar na escuridão. Então, Jesus diz aqui, ó, eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo. Ou seja, eles não pertencem a essa corrupção do pecado. Por quê? Porque não se deixaram levar pelo inimigo. Não se deixaram laçar pelas as armadilhas do inimigo, em momento algum. Então ele continua, como eu não sou do mundo. Olha aqui, Jesus, eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Versículo 15, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Quarto pedido de Jesus, novamente está relacionado ao primeiro. Guarda-os no teu nome e os proteja e os livre do maligno. Jesus está deixando bem claro para o Pai aqui na oração. Pai, guarda-os e os proteja. Proteja de quem? Exclusivamente Jesus está dizendo do maligno. Por quê? Porque Jesus tinha plena consciência disso. Lembra que ontem Jesus disse para os seus discípulos, no mundo, antes de ontem, Jesus dizia isso, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo para eles que eles teriam tribulações, que eles teriam dificuldades para viver no mundo. Por quê? Porque o inimigo ia fazer de todas as formas para quê? Para que eles pudessem ser tentados e caíssem e acabassem se perdendo no meio do caminho. Mas o que Jesus está pedindo ao Pai? Que o Pai os proteja de toda a ação do inimigo, do maligno. E aí é muito interessante porque, claro que nós estamos na semana, como diz, na semana que está antecedendo Pentecostes. E é por meio deste Espírito Santo que o Pai enviará em nome de Jesus, que vai os proteger. Porque se Jesus, com a sua presença física, junto dos discípulos, estava todo o tempo protegendo, como ele mesmo disse aqui, quando eu estava no mundo, estava com eles, eu os protegia. Agora, o Pai enviará o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o defensor. Linguagem própria de Jesus. Um novo defensor. E esse defensor vai proteger, vai guardar os discípulos de Jesus de toda a cilada do inimigo. E aí, o último pedido de Jesus. Versículo 16. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Qual é o quinto pedido de Jesus? Que os seus discípulos sejam consagrados consagrados, ou seja, estar com o sagrado. Então, ou seja, separados, tornar-se santo, preservado. E isso por meio do quê? Consagra-os na verdade. E a verdade é o quê? A palavra. A palavra é o quê? Jesus. Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Até um tempo, até quando eu fiz a reflexão sobre esse evangelho aqui, eu cantei, até citei uma música aqui que acho que é da Salete Ferreira, que inclusive a Priscila que me falou que era da Salete, que na hora eu não lembrava quem é que cantava, e ele dizia isso, a música dizia isso, né? A verdade é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Então, a verdade é Jesus. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, ou seja, Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é a verdade. Então a consagração dos discípulos deve ser feita por meio de quem? Por meio da verdade que é Jesus. E essa consagração se dá guardando a sua palavra. Aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Ou seja, nós não somos do mundo. Como diz São Paulo, né? Nós somos cidadãos dos céus.
Nós não somos daqui. Nós estamos aqui somente de passagem. Não fomos. Parou aí, Iva? Ah, que triste. Travou. Voltou. Ah, sério? Ixi, eu não sei agora. Eu não sei aonde eu parei. Eu não sei aonde eu parei, então. Aonde parou e vocês não sei até que ponto vocês conseguiram ver tudo. Até aonde vocês conseguiram entender. Ah, é? Até aonde vocês conseguiram? Diga aí, povo de Deus. Até aonde vocês conseguiram ouvir? Ah, tá. Ok. Então tá. Então tá. Ó. Então tá. Vou voltar lá na consagração. Então, vamos só recapitular. Primeiro, Jesus pediu ao Pai que guardai-os, né? Para guardar. Para guardar. Guardar os seus discípulos no teu nome. Depois Jesus pediu ao Pai, segundo pedido, que eles sejam um, a unidade. E essa unidade vai gerar o quê? A alegria. Então Jesus pede a eles que eles sejam alegres, que eles tenham uma alegria plena, realizadas nele. Depois, Jesus pediu que eles fossem guardados, ou seja, protegidos do maligno, de todas as e qualquer situações que o maligno pudesse vir lançar sobre eles neste mundo. Depois, o último, né, que foi onde a gente parou, a consagração. Jesus pede, o quinto pedido de Jesus é sobre a consagração. Jesus fala para os discípulos assim, para o Pai: Pai, consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então Jesus diz o que para o Pai? Pai, separa-os deste mundo, porque eles não são deste mundo. Jesus está dizendo, porque consagrar é tornar-se santo. Ou seja, é estar com, consagrar é consacrare, ou seja, tornar-se santo, tornar-se com, estar com o sagrado. É isso que Jesus está pedindo ao Pai. Então, ou seja, que eles sejam separados, consagrados, separados para o Pai na verdade. A verdade, Jesus diz aqui, na verdade, a tua palavra é a verdade. E lembrei, né? Eu estava lembrando a música, né? Que a Salete canta, que é a verdade é Jesus, o caminho é verdade, o caminho é Jesus, o caminho é a vida é Jesus. Então, ou seja, Jesus diz ao Pai: Pai, consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus é a verdade plena. Ele é a palavra encarnada. E ele é a palavra do Pai que se fez carne no meio de nós. Então, consagrar-os, ou seja, estar com, consagrar, é estar com o Senhor. É tornar-se santos, é estar separados para o Senhor na verdade da tua palavra. Então, o maior desejo de Jesus é que os teus discípulos sejam protegidos pelo Pai, ou seja, guardados pelo Pai, que eles sejam um. Por quê? Porque a unidade vai gerar a alegria, e isso vai fazer com que o inimigo, o maligno, tente destruir essa alegria. Mas o que Jesus pede ao Pai? Pai, proteja-os do maligno. E de que forma o Pai vai protegê-los? Porque eles são consagrados, separados. Jesus deixa bem claro, olha, eles não são deste mundo. Assim como eu não sou deste mundo, eles também não são deste mundo. Então todos aqueles consagrados, separados pelo Pai, não são deste mundo. Ou seja, o que Jesus está pedindo é que o Pai consagre, separe, preserve, os guarde de toda a ação do maligno, para que eles possam ser perseverantes até o final, para eles possam permanecer. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Lembrava também que nós somos cidadãos dos céus, assim como São Paulo nos orienta. Nós somos cidadãos do céu, nós não somos deste mundo.
Nós somos cidadãos do reino de Deus. Aqui nessa terra nós somos de passagem. E enquanto estamos de passagem aqui nessa terra, nós devemos ser diferentes neste mundo. Nós devemos mostrar a diferença nesse mundo, ser diferentes. Por quê? Porque o cristão tem a marca de Cristo. Ele é consagrado, ele é separado para o Senhor. Ele é preparado por Deus, ele é protegido por Deus para viver essa diferença no mundo. Então, o pedido de Jesus ao Pai também é para nós. Não é só para os seus discípulos lá, os seus 12 discípulos que ele escolheu, não. Jesus está falando também por toda a humanidade, por todos nós que seguimos os seus passos. Por todos nós, discípulos e discípulas, que abraçamos a fé e que, enquanto peregrinos nessa terra, vamos enfrentar muitas tribulações, vamos encontrar muitas dificuldades, mas nada disso pode nos vencer. Isso mesmo, Priscila. Só somos discípulos da atualidade. E esses discípulos da atualidade, Jesus, quando reza lá ao Pai, Jesus está rezando por mim e por você. Por quê? Porque nós somos chamados a ser consagrados ao Senhor. E Ele pede ao Pai, Pai, preserve-os, guarde-os, permaneçam eles na alegria, na unidade. Por quê? Porque na unidade nós somos capazes de vencer muito mais. Basta você saber que quando nós rezamos unidos, a força é muito maior na oração. Por quê? Porque unidos estamos, porque estamos com o mesmo objetivo. Agora, quando nós estamos desunidos, não há como a ação de Deus acontecer. E eu digo aqui, com toda certeza, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz a unidade e não a divisão, e não a confusão. Então, às vezes eu até me pergunto isso, porque eu faço abro um parênteses aqui. Às vezes eu fico meio preocupado como é que não tô aqui querendo desfazer de nenhuma igreja ou de nenhuma denominação religiosa. Pelo contrário, tá, meus irmãos e minhas irmãs? Respeito, Respeito vale em qualquer lugar. Mas eu fico me perguntando às vezes como é que o Espírito Santo de Deus causou a divisão da própria igreja. Eu fico me perguntando isso. Como é que surge uma igreja dentro de uma outra igreja, e diz que foi uma ação do Espírito Santo? Isso não é ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele traz-nos a verdade. Ele vem nos auxiliar para fazermos o correto e não fazermos o errado. E toda vez que eu divido e eu subdivido, não pode ser a ação do Espírito Santo. Quando há divisão dentro da própria igreja, quando há divisão dentro do próprio trabalho pastoral, dos nossos grupos de oração, querendo mais do que o outro, querendo se aparecer nas pastorais, nos movimentos da igreja. Isso não pode e nunca vai ser o Espírito Santo de Deus. Nunca vai ser. Então, assim, quando Jesus está pedindo ao Pai, Jesus está pedindo por nós, seus novos discípulos, seus discípulos e discípulas deste tempo, que precisamos lutar aqui na terra para alcançarmos o nosso lugar de volta no reino de Deus. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus, não somos cidadãos da terra. Mas Jesus está pedindo ao Pai, Pai, guarda-os, preserva-os de todo o mal, permaneça firme, envie sobre eles o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa mesmo fecundar o coração. Não é crítica assim no sentido de não desrespeitar as igrejas. Não, pelo contrário, eu respeito, eu acho que cada um tem a sua forma de estar buscando a Deus, e eu acho que se eles estão buscando a Deus de fato, amém, louvado seja Deus. Mas eu me pergunto muito sobre isso. Muito sobre isso. Porque assim, e aí eu falo da divisão, da confusão dentro da nossa própria igreja, nas pastorais, nos movimentos, nas equipes de serviço das nossas paróquias, das nossas comunidades, mas também falo dessa questão das igrejas que se subdividem com muita facilidade, porque se você buscar na história, grande parte das igrejas, dessas igrejas protestantes, seitas que surgiram, elas surgiram dentro de uma outra igreja. Um pastor que se desentendeu com outro pastor, ele sai e aí ele vai e forma uma nova igreja. Um irmão que não concordou com a doutrina do pastor X, ele sai, Deus me deu uma visão, eu vou lá e faço uma nova igreja. Então assim, que Espírito Santo é esse? Que causa divisão, que não causa unidade, que não causa a vivência do amor, a prática do amor, da misericórdia. Então isso é complicado, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que
Quando Jesus hoje, nesse contexto que nós estamos celebrando, domingo vai ser Pentecostes na liturgia, mas a gente sabe que o Espírito Santo já veio sobre a igreja e ele vem constantemente quando nós o pedimos. Mas Jesus está nessa oração, né, dentro desse contexto do Evangelho de João, Jesus está pedindo ao Pai por todos os seus discípulos, mas também por nós que estamos hoje neste mundo. Porque ele sabe das nossas lutas, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe que para nós podermos passar por este mundo e voltarmos para a casa do Pai, nós precisaremos vencer o inimigo, nós precisaremos pisar na cabeça do inimigo, nós precisaremos estar unidos, e isso só pode acontecer com a presença do Espírito Santo. Por isso que nós não podemos deixar de pedir a ação do Espírito Santo diariamente em nossa vida, constantemente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que é basicamente isso, né? Conseguiram pegar, né? 5 pedidos de Jesus. Guardai-os, né? Jesus pede para guardar os discípulos. Jesus pede para que eles sejam um, a unidade. Jesus pede para que eles sejam alegres, uma alegria que é plena nele, uma alegria que o mundo não pode roubar. Depois, Jesus pede para que o Pai os proteja das ações do inimigo, contra o inimigo. E, por último, que o Pai os consagre, que os Pai os preserve, que faça deles, né, separados deste mundo, porque eles não são deste mundo. Então é basicamente isso que o Evangelho de hoje nos dá hoje como orientação. Amanhã nós vamos rezar o Evangelho de João concluindo. Então, amanhã a gente reza o Evangelho de João no capítulo 17, versículo 20 a 26. Amanhã a gente vai para a última parte desta oração de Jesus, a oração sacerdotal, e a gente conclui o capítulo 17. E aí a gente já vai partir para a quinta-feira, a sexta-feira, e a sexta-feira já não é mais o Evangelho de João no 17, né, no capítulo 17, mas é o Evangelho de João no capítulo 21, que já fala da questão da vinda do Espírito Santo, ou seja, da ressurreição de Jesus. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? O Padre agradece a presença de cada um de vocês. Muito bom estar com vocês aqui, tá bom? Nesta tarde juntos. Isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido muito bem o Evangelho de hoje. Não tem algumas coisinhas que às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas a gente vai aprendendo, né? Então acho que o padre tenta fazer o que ele pode para poder fazer com que vocês entendam numa linguagem mais fácil, tá bom? Vamos juntos estar amanhã, às 3 horas. Às 3 horas estamos juntos rezando o Terço da Misericórdia e em seguida a reflexão do Evangelho do dia, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre vós, sobre vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento neste momento, de forma especial aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais, aqueles que estão passando por alguma situação difícil nesse momento, por aqueles que estão aniversariando, por aqueles que perderam seus entes queridos, que nosso bom Deus possa derramar as suas bênçãos e confortar os vossos corações. E sobre os objetos que nós trazemos nesse momento, terço, cordão, vela, água, imagens, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, uma boa tarde, fique com Deus e até amanhã.